Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Todo o Brasil e Portugal, de pé, abra a palavra de Deus. Última noite de vida de Jesus. E entre tantas coisas que ele disse, ele falou isto: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Vou reler o versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, até quando? Para sempre. Eu leio mais uma vez e todo o Brasil e Portugal vai repetir em seguida. Vamos lá. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? Você crê que Jesus disse isso? Então vamos desocupar nossas mãos e dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu em toda parte. Temos que chamar a atenção do céu agora. Em todo o Brasil e Portugal, em toda parte. Vamos aplaudir e glorificar ao nosso Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aplauda, aplauda e glorifique. Continua, continua, não pare. Pai querido e Deus amado, todo este louvor está sendo levantado simultaneamente em toda parte para Ti. É para o Senhor este louvor. Estas palmas são para o Senhor, estes glórias são para o Senhor. Abre o céu para receber, e sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, vem com teu Espírito Santo agora. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Fale com cada vida aqui presente e com quem está ouvindo à distância. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, amados. Quero que você ouça agora com uma caneta na mão para tomar nota. O Evangelho de João foi escrito originalmente na língua grega. O original do Evangelho de João foi escrito em grego. E quando os teólogos, os eruditos, os estudiosos da língua grega chegaram nesse versículo, que na nossa tradução apresenta o Espírito Santo como Consolador, e em muitas outras versões aparece o nome Ajudador, não é? Eu acho que aqui mesmo, e em todo o Brasil e Portugal agora, quem acompanhou a leitura, algumas versões diz assim: e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Ajudador. Alguém leu isso? Alguém tem essa versão? Aí, várias pessoas aqui, em toda parte também. Na nossa versão em português, o Espírito Santo está sendo apresentado ou como Consolador, ou como Ajudador, e em algumas outras traduções até como advogado. Mas quando os estudiosos da língua grega leram o original e dissecaram esta palavra, a palavra em grego é parácletos. Nós falamos
Paracletos aqui no Brasil, mas em grego a pronúncia mais aproximada é essa que eu te falei, Paráclitos. Eles viram a etimologia da palavra, e é isso que eu quero que você anote para compreender quem é o Consolador, para compreender quem é o ajudador. No original grego, Paráclitos é uma composição de duas palavras, onde para, anote por favor, para significa ao lado. Anote isso. Para significa ao lado. E kletos significa chamado. Amém? Então eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclitos, que significa outro chamado para ficar ao seu lado. É isso que Jesus está falando, o Paráclitos. E na língua grega também, o original diz Allos Paráclitos. Esse allos é o outro que está aqui escrito em português. Outro Consolador, outro Paráclitos, Allos Paráclitos. Onde allos significa outro da mesma espécie. Anote que isso é importante. Circule a palavra outro, faça uma seta do lado, escreva allos com 2 L's, que significa outro da mesma espécie. Então Jesus está dizendo, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará allos Paráclitos, outro da mesma espécie que eu, para estar ao seu lado para sempre. Está pegando a palavra? Então Jesus começa a falar na última noite de vida, com mais detalhes a respeito do Espírito Santo, e mostrando claramente quem Ele é. E o que Jesus está dizendo aqui? Que o Consolador, o ajudador, esse outro Espírito que será enviado, Jesus está dizendo, é da mesma espécie que eu, é da mesma natureza que eu, não é de uma natureza diferente, não é criatura, é outro igual a mim. Quem é Jesus? Jesus é Deus. O Espírito que eu vou enviar da parte do Pai é outro igual a mim. É Deus. É Deus. E isso é importante você saber, porque não é anjo e nem espírito de pessoas falecidas. Não é nenhuma entidade espiritual, por mais elevada que seja. Não é arcanjo, não é querubim, não é serafim. Ou seja, não é criatura, é Criador. Outro, igual a mim, para estar ao seu lado para sempre. Amém? E por que é importante esse esclarecimento? Porque depois que Jesus ressuscitou, Ele ficou na terra por cerca de 40 dias para provar aos discípulos e aos que o seguiam, era uma multidão de 500 pessoas naquela ocasião, que Ele não era um espírito, que era Ele mesmo que tinha morrido na cruz. Jesus chegou a dizer até para Tomé, o descrente, Jesus disse, tocai-me, põe tua mão aqui nas minhas feridas. Veja você mesmo. Se não sou eu mesmo. Aí o Tomé caiu de joelhos. Ele reconheceu que Ele é o Senhor ressuscitado. Ele diz, Senhor meu e Deus meu. Então esse Jesus ressuscitado, antes de subir aos céus, falou para aquela multidão de 500 pessoas, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder.
O revestimento de poder, a descida do Espírito Santo se daria exatamente 7 semanas depois da ressurreição de Jesus, exatamente o dia de Pentecostes. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, diz que no dia de Pentecostes estavam todos os discípulos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E quando aquelas línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, todos, diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 120 pessoas reunidas, e todas foram cheias do Espírito Santo. Todas receberam a língua de fogo, e todas começaram a falar em outras línguas, atenção, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É importante você crer que o Espírito Santo é Deus, porque tem uma religião aí que vai de porta em porta, principalmente de sábado e até de domingo, e eles vão lá batendo na porta, tocando campainha, oferecendo curso bíblico grátis. E o curso bíblico deles, quando chega no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ensina que aquelas 120 pessoas receberam 120 Espíritos Santos. E tem gente que engole esse veneno. Eles dizem que eram 120 espíritos diferentes que pousaram sobre cada uma daquelas pessoas. Se isso fosse verdade, se eles estivessem certos, então Jesus Cristo seria um mentiroso, a palavra de Deus seria mentirosa, e a gente deveria tudo virar espírita, porque essa é uma doutrina espírita, 120 espíritos diferentes. Mas naquele dia de Pentecostes, não foram 120 espíritos diferentes, porque a palavra de Deus está muito clara aqui em Atos capítulo 2, versículo 4. Eu quero que você veja aqui no texto. Eu falei de cor para você, mas eu quero que você veja no texto. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e não dos Espíritos Santos. E esse versículo é tão forte, tão revelador, é tão enfático, que repete 2 vezes Espírito Santo no singular. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É um só Espírito, como há um só Deus e um só Senhor. O Espírito Santo é um só, e Ele pode habitar em todos ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. Deus é onipresente, Ele está em mim e está em você agora. Então Jesus deixou claro que o Espírito Consolador, Ajudador, o Paráclitos, o Allos, o Paráclitos, era outro da mesma espécie que ele, enviado para ficar ao nosso lado para sempre. E Jesus diz assim, que eu li para você no início, o versículo 17. Volte lá para João 14, versículo 17 agora. Ele esclarece: o Espírito da verdade, não são os espíritos da verdade. O Espírito da verdade, Espírito com letra maiúscula, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse versículo chega a ser enigmático, porque quando Jesus disse isso, foi na véspera da cruz.
O Espírito Santo vai descer dali a 51 dias. E Jesus está dizendo que o Espírito da verdade habita com eles e que eles conhecem o Espírito da verdade. E estará em vós. Veja, aqui Jesus afirma: vocês o conhecem, porque habita convosco. Está no presente. E estará em vós no futuro. Vocês o conhecem. Vocês o conhecem. E Ele habita convosco. Jesus está falando isso para os seus discípulos. Quem que os discípulos conhecem que é a verdade? Que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é o Espírito da verdade? Jesus. Vocês o conhecem porque Ele habita convosco. Eu estou aqui habitando com vocês há 3 anos. Há 3 anos eu habito com vocês. Vocês conhecem o Espírito da verdade. Vocês convivem com o Espírito da verdade dia e noite. Mas depois, o Espírito da verdade estará em vós. Ou seja, eu que hoje estou aqui, convivo com vocês, que sou o Espírito da verdade, hoje eu estou do lado de fora. Mas quando vier o Espírito Santo, Ele e eu somos a mesma pessoa. Aí eu estarei dentro de cada um de vocês. João 14, 23, Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. A Santíssima Trindade. E há aqui um outro versículo revelador no capítulo 15. Quero que você vá comigo aí no capítulo seguinte, no versículo 26. João 15, 26. Jesus falando ainda a respeito de Paráclitos, que na minha tradução está escrito Consolador. E não é que esteja errado dizer Consolador. Não é que esteja errado, está certo. Mas na língua portuguesa, a palavra Consolador limita demais o Espírito Santo. Porque Consolador é aquele que vem e consola, nos consola nas nossas tristezas, nos consola na ausência de Cristo aqui na terra, porque Ele subiu aos céus. É muito limitado isso. Parece que Ele só presta para consolar quem está triste. E na outra tradução que está escrito ajudador, não está errado também. Ajudador está certo também. Mas limita igualmente a atuação e a pessoa do Espírito Santo. Porque dá a impressão que o Paráclitos é apenas um socorrista. Uma pessoa que nós acionamos quando precisamos de ajuda desesperadamente. Então, quer dizer que eu vou ter o Espírito Santo só quando eu precisar de ajuda? Ou quando eu precisar de consolo? A palavra consolador e a palavra ajudador não estão erradas, mas são limitadíssimas. Porque o Espírito Santo, ele é mais do que consolador, ele é mais do que ajudador. O Espírito Santo é Paráclitos, aquele igualzinho a Jesus Cristo, enviado da parte do Pai para estar contigo para sempre, habitando dentro de você, morando no teu interior, não na hora apenas da tristeza, mas na hora da alegria, não na hora que você precisa da ajuda, mas na hora também que você não precisa de ajuda nenhuma, Ele está contigo. E aqui Jesus fala assim: mas quando vier o Paráclitos, e me perdoe se eu estou falando a palavra grega, porque eu não quero limitar o Espírito Santo. Jesus falando, mas quando vier o Paráclitos, que eu da parte do Pai, que eu da parte do Pai, passa um traço aí embaixo. De onde ele vem? Da parte do Pai. Quem é que manda? Jesus.
que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade, que procede do Pai. Passa mais um traço aí. Que procede do Pai. Isso é importante. Para você saber e ter a certeza que o Espírito Santo não é um espírito qualquer. Não é espírito de anjo, não é espírito de falecido, não é espírito de qualquer entidade. Paráclitos é o Espírito da verdade que Jesus envia da parte do Pai. E ele frisa 2 vezes que eu envio da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, para que não haja dúvidas com relação à sua origem. Então toma cuidado para quem você abre a porta da tua casa para receber curso bíblico grátis, curso fajuto, adulterado. Inclusive a Bíblia deles está lá escrito Espírito Santo em letra minúscula. Em letra minúscula. Mas tudo bem. O Espírito Santo deles é um Espírito Santo de letra minúscula, mas o nosso não, é o Espírito Santo com letra maiúscula. Não é um Espírito qualquer, é o Espírito que Jesus manda da parte do Pai, é o Espírito da verdade que procede do Pai. E por que hoje eu estou numa reunião como essa, falando do Espírito da verdade? Por que eu estou falando tanto do Espírito Santo? Eu vou te contar. Há cerca de mais ou menos 6 meses atrás, eu tive um sonho. E eu não esqueci mais este sonho. E este sonho me persegue. Esse sonho não sai da minha memória. Esse sonho está nítido ainda na minha memória. Eu acordei logo em seguida do sonho. E há 6 meses, mais ou menos, eu sonhei que eu estava pregando num estádio, com milhares e milhares de pessoas nas arquibancadas e também sobre o gramado do campo, milhares e milhares de pessoas. Aí eu parei a pregação. No meu sonho, eu parei a pregação e eu perguntei: quem aqui é batizado com o Espírito Santo e com fogo e fala em línguas estranhas? Por favor, fique de pé. E no meu sonho, apenas meia dúzia de pessoas se levantaram. E eu li aquela multidão de milhares e milhares de pessoas e só meia dúzia falava em línguas estranhas. E quando eu olhei para aqueles poucos que estavam de pé assim, eu vi que a metade, uns 3, estava com trejeitos de meninice, não era o Espírito Santo. Trejeitos de meninice. A pessoa querendo fingir que tem o Espírito Santo, quando na verdade não tem. Esse foi o sonho que eu tive e que não me deixou mais, e começou a me perturbar e começou a se transformar numa cobrança. E ontem eu estava no Paraná, fui pregar na Paz e Vida de Curitiba, estava muito frio mesmo. E eu voltei a ter um outro sonho. Eu tive um sonho onde eu pregava agora para uma igreja pequena. Uma igreja bem pequena. Era uma igreja bem pequena. E eu falava para aquela igreja pequena, eu dizia assim: nós estamos num pecado muito grande. Nós nos esquecemos do Espírito Santo. Cada um de nós tem que se arrepender de verdade por esse grande pecado. E eu acordei e fui orar, mesmo naquele frio. Então, o que está acontecendo nas igrejas, em todas, e na Paz e Vida também, é que a gente fala do Espírito Santo, a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mas se a gente perguntar, quem aqui é batizado com o Espírito Santo e com fogo e fala em línguas estranhas? Muita gente não é, poucos são. E eu não vou perguntar isso aqui, porque aqui é uma reunião de obreiros, pastor Newton Rocha. E eu ficaria muito envergonhado de saber que obreiros estão sendo consagrados sem serem batizados com o Espírito Santo e com fogo. Obreiros estão sendo consagrados e não falam em línguas, não têm o Espírito de Deus. E os 7 primeiros diáconos da igreja cristã primitiva, a exigência é que fossem homens cheios do Espírito Santo. É capaz até que a gente tenha pastor na Paz e Vida nos dias de hoje, que não é batizado com o Espírito Santo e com fogo e nem fala em línguas. Nós estamos num pecado muito grande, igreja. E nós precisamos nos arrepender de verdade disso. E precisamos voltar a dar a honra que o Espírito Santo merece. Porque Jesus Cristo disse: vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Paráclitos não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Hoje Jesus Cristo não está mais nesse planeta. Jesus subiu aos céus em carne e ossos, assentou-se à direita do poder de Deus, recebeu todo o poder no céu e na terra, foi glorificado, e quando ele recebeu a coroação de glória, ele enviou o Espírito Santo para estar ao seu lado e ficar com você para todo sempre. Hoje Jesus pode habitar dentro de você, através de Paráclitos. O Espírito da verdade que o mundo não vê nem o conhece e não pode receber, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade, Jesus, o Espírito da verdade, o Pai da verdade, o Espírito da verdade, a Santíssima Trindade. Houve uma troca de posição. Paráclitos lá na glória. O Pai, lá na glória. Vamos trocar agora? Vamos nos revezar, meu Pai? Eu já me sacrifiquei, eu já verti o meu sangue. Com o meu sangue eu purifico o pecador, com o meu sangue eu tiro as iniquidades. Eu limpo o seu corpo, a sua alma, o seu coração, os seus olhos, os seus ouvidos, a sua mente. Eu purifico as suas mãos e os seus pés. Com o meu sangue eu limpo esta pessoa para ser o templo vivo do Espírito Santo. Porque o nosso Deus não habita em pecado. Quando você é purificado pelo sangue de Jesus, então você tem que buscar o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos mais cometer esse pecado, igreja. Não podemos mais deixar o Espírito Santo de lado. Ele foi abandonado em todas as igrejas que falam Espírito Santo, inclusive a Paz e Vida. Mas ele foi colocado de lado. O Espírito Santo foi esquecido. E ele está cobrando agora o teu arrependimento. Arrependimento de verdade. Você que ainda não fala em línguas estranhas. Você que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo está usando a minha boca agora. Eu estou como mensageiro do alto para dizer a você que nós estamos em pecado, e pecado muito grande, e precisamos nos arrepender deste pecado, e começar a clamar, e estar reunidos na presença de Deus, para que Jesus, o Jesus poderoso, o único que tem este poder,
venha e te batize com o Espírito Santo e com fogo. E aí a tua boca vai falar sozinha, e você vai falar em mistérios com Deus, e ninguém poderá te resistir. E o que nós queremos na Paz e Vida agora é 1 milhão de pessoas batizadas com Espírito Santo e com fogo. Nós queremos, o Espírito Santo quer 1 milhão de pessoas batizadas com o Espírito Santo, e nós vamos mudar esse país, nós vamos mudar a história da igreja. Chegou a hora de buscarmos o Paráclitos. Se eu falar o Consolador, você já nem dá bola para esse Consolador. Se eu falar o Ajudador, vamos buscar o Ajudador, você vai buscar só quando você precisa de ajuda. Mas o Espírito Santo está dizendo: eu não sou só Consolador, eu não sou só Ajudador, eu sou muito mais do que isso. Eu sou Jesus, para estar dentro de você e habitar em você para sempre. Toda pessoa que é selada com o Espírito Santo tem que falar em línguas. O sinal é falar em línguas, nem que seja 1 ou 2 palavrinhas, nem que sejam algumas sílabas, nem que comece com apenas um alarido, mas a gente sente que é um alarido do céu. A gente percebe que aquele alarido é diferente. Mas todos aqui têm que ser cheios do Espírito Santo. Quando os 120 estavam lá no cenáculo, eles esperavam o cumprimento da promessa do Pai. Eles esperavam o revestimento de poder. O revestimento que viria do alto, não é de baixo não, nem de debaixo da terra. O revestimento do alto. E o Espírito Santo quer deixar para você uma coisa muito clara: eu não sou uma energia, eu não sou um poder, eu sou a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu sou Deus. Quero que você me busque como Deus, diz o Espírito Santo. Quero que você me busque como Deus, diz Paracletos. A igreja está em grande pecado. Chegou a hora da gente se arrepender, de você dizer: me perdoe, Senhor, por todos os meses e até anos que eu te negligenciei, que eu busquei consolo, busquei ajuda, busquei solução de problemas, e esqueci de buscar a tua pessoa. Busquei tanto as coisas que o Senhor faz, mas agora eu quero o Senhor dentro de mim. Me perdoa as vezes que eu negligenciei e não te busquei com a honra que o Senhor merecia. E me perdoe, Senhor, até hoje, por eu não ser uma pessoa cheia e transbordante do Espírito Santo. Se você fizer como Daniel fez. Daniel, que aplicou o seu coração a compreender e a se humilhar perante Deus. Se você não fizer como ele fez, Deus não ouvirá as tuas palavras. E o Espírito Santo não virá a ti, só a ti, porque ele já está na terra. Ele já está neste planeta há muito tempo. E eu quero que você sinta agora o Espírito de Deus pairando sobre a igreja de Jesus Cristo. O Espírito de Deus pairando sobre a tua vida. O Espírito Santo quer ouvir a tua voz. O Espírito Santo quer ouvir a tua oração. O Espírito Santo quer ver o teu coração arrependido, pedindo perdão. Toda a igreja fique de pé. Brasil, fique de pé. Portugal, fique de pé. O Espírito Santo
quer habitar na tua vida do jeito que Ele sempre desejou. Não superficialmente, não de vez em quando, ou em apenas algumas ocasiões, ou uma vez por semana, quando você vai para a igreja e fala em línguas, se é que fala. O Espírito Santo quer estar contigo e dentro de você para sempre. Se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando a trombeta soar, o Espírito Santo será retirado da terra. Por isso que se diz que o selo do Espírito Santo é a nossa garantia de arrebatamento. Quem tiver o selo do Espírito Santo é uma carta selada que vai chegar lá na glória. Quem tiver o selo do Espírito Santo e o Espírito Santo dentro de você, quando a trombeta soar e o Espírito Santo for recolhido do planeta, você vai subir junto com o Espírito Santo de Deus. Porque Ele veio para estar contigo para sempre, não apenas nesta vida aqui na terra, mas o dia que você subir, Ele continuará contigo para sempre. É para sempre. Você tem que querer Ele aqui na terra, porque é por toda a eternidade, é para sempre. Pastor Neilton Rocha, nosso superintendente geral, nenhuma pessoa aqui poderá ficar sem o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Levante as mãos aos céus, feche os olhos. Feche os olhos, feche os olhos. Ori lima lama suri andias. Ele está aqui conosco. E estará em vós. Comece a glorificar, comece a glorificar. Seja cheio, seja cheio. Seja cheio, seja cheio. Batiza Jesus, batiza Jesus. Nós queremos o Pentecostes aqui na Paz e Vida, não somente hoje, não somente agora, mas durante todos os dias, até o dia de Jesus Cristo, e aquele dia que a igreja será arrebatada. Mas enquanto isso, enche, enche, batiza, 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 batiza. Lá machore mandas lia elas ei lá masuri candalas. Continue, 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 continue. Orianda lá basuri andalas. Tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo. Charar, lemas, lia elas li. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu posso sentir o poder do primeiro amor. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Isto é uma prévia daquilo que vai acontecer nos próximos dias, na Paz e Vida e na sua vida. Enche Espírito Santo. Batiza Jesus, batiza Jesus. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza. Renova, renova. Esta pessoa que está fria, este obreiro que está frio, esta pessoa que parou de falar línguas, esta pessoa que estava esfriando, perdendo o primeiro amor, renova, 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 renova. Enche, 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 enche. Oh glória, oh glória. Tem poder neste lugar. Seja cheio, seja cheia. Oh glória, oh glória. Paracletos, enche esta igreja. Orimanarabasuri andalas. Ei aritiri limasuria. Recandorabashere mandalas. Oh glória. Nós queremos aquele poder, Senhor, aquele poder que foi derramado no dia de Pentecostes, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então encha,
Mais um minuto de poder, mais um minuto, continue glorificando, continue, porque o Espírito Santo vai te levantar para esta obra. Ele vai te dar o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, diversidade de línguas, o poder e o dom para interpretar as línguas estranhas, os dons de curar, o dom da palavra da ciência, o dom da fé e o dom de operar maravilhas. Seja cheio. Liricandirimandabastúrias. Continue glorificando, continue falando línguas. Você que não fala línguas, seja cheio agora. Ori maralacandalalabassúrias. Jiri candalas, ori li calamassorebalas, li tialas, ori alaba cobre a neve assúrias. Oh glória, oh Espírito de Deus, nós exaltamos o teu nome. Como é bom, como é bom, como é bom. Leia tirilamas. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado por esta palavra revelada. Tu és o Paracletos, o nosso consolador, o nosso advogado. Encha a todos os pastores no Brasil e em Portugal, a todas as pastoras no Brasil e em Portugal, a todos os obreiros no Brasil e em Portugal, e assim sejamos vasos de honras, assim sejamos verdadeiramente o templo do teu Espírito. Muito obrigado, Senhor. Levante as suas mãos aos céus e diga: muito obrigado, Senhor, por esta palavra. A partir de hoje eu vou honrar o Espírito Santo com toda a minha vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.